Abrindo a palavra de Deus, lá no livro de São João, capítulo 14, versículo de número 6. Evangelho de São João, coloque no telão, por favor, capítulo 14, versículo de número 6. A palavra do nosso Deus, ela diz assim, no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo de número 6. E disse o Senhor Jesus Cristo: eu sou o caminho, e eu sou a verdade, e eu sou a vida. Ninguém consegue ir ao Pai, a não ser por intermédio de mim. Não existe outro caminho. O único caminho, depois que nós morrermos, que pode nos levar até Cristo Jesus, até o Deus vivo, é Jesus Cristo. Quem tem é Jesus. Não importa, você pode ter João, você pode entregar a sua vida a Maria, você pode entregar a sua vida a José, você pode adorar a Buda e também a Maomé. Nenhum deles leva você até Jesus Cristo, até o nosso Deus. A única pessoa que faz-se necessário nós entregarmos a nossa vida para que nós possamos chegar até Deus, o dia que nós morrermos, se chama Jesus Cristo. Aí eu pergunto, por que os homens correm atrás de tanta coisa? Poder. Deixam de servir a Deus por poder. Corre atrás de fama, dinheiro, rouba o seu tempo, sendo que uma coisa é necessária. A Bíblia conta de uma história de duas irmãs, uma chamada Marta, outra Maria. Essas irmãs, segundo os estudiosos, ela era dona de uma província, e naquele lugar Marta corria de um lado para o outro, e Maria, inteligente, sentou aos pés de Jesus e ouvia Jesus ensinar. Então esse momento aqui, irmão, é um momento ímpar. É um momento que nós sentamos para ouvir o que Deus tem para nós. Quando nós sentamos para ouvir a palavra do nosso Deus, Deus, Ele amplia o nosso tempo, Ele multiplica na nossa vida as bênçãos que tem sobre nós. A pessoa que vive correndo de um lado para o outro, o diabo fica roubando o tempo dela, e ela não consegue chegar em lugar nenhum, porque a Bíblia diz no Salmo 91, se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não abençoar a sua vida, se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não abençoar a nossa vida, ninguém mais pode abençoar. Aquele que permanece, que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente tem descanso. Então aquele que permanece na presença de Deus terá descanso. É Jesus que nos leva para o céu, é Jesus que multiplica as suas bênçãos sobre nós. Sem Cristo Jesus nós não chegamos em lugar nenhum. A coisa mais importante da nossa vida é a igreja. A coisa mais importante da nossa vida é o Senhor Jesus Cristo. Eu perguntei para uma pessoa essa semana: você acredita que alguém pode ir para o céu sem ir para a igreja? E eu respondi: se pudesse eu estaria lá. Eu sei que a Bíblia nos mostra que sem nós estarmos na igreja, nós não podemos chegar até o céu. Existe uma salvação. A salvação é a coisa mais importante que nós temos na nossa vida. Se ela é a coisa mais importante, você acredita que a salvação, ela é a coisa mais importante da sua vida? Sim ou não? Sim. Aí eu pergunto, quanto tempo você gasta nela, da sua vida? Se ela é a coisa mais importante, quanto tempo você investe na sua salvação? Quanto tempo durante o dia você gasta falando de Jesus, lendo a palavra de Deus, ouvindo a vontade de Deus, esperando em Deus, ou pregando a Jesus Cristo para outra pessoa? Você acredita que sem Cristo nós vamos para o inferno? Aí você vai dizer: sim, pastor, senão não estaria aqui. E eu pergunto, quanto esforço você tem feito para levar aquelas pessoas que você ama, que você conhece, para o céu que você acredita? Você acredita que sem Jesus ninguém pode ir para o céu? Acredito, pastor, que Jesus é o único caminho. Está aqui: eu sou o único caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vai ao Pai a não ser por intermédio de mim. E quanto esforço você tem feito para aquele seu amigo que você ama para ir para o céu? Você aproveitou as oportunidades de mostrar que o céu é bom, que ser cristão é bom? É isso que nós temos que colocar na nossa mente, é isso que nós temos que colocar no nosso coração. São Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Eu falo em caminho, eu falo em porta. Quantas portas existem? Quantos caminhos existem? São Mateus capítulo de número 7, versículo de número 14. Diz assim, São Mateus capítulo 7, versículo 14: porque estreita é a porta, e apertado é o caminho que leva à vida eterna, e pouco há que encontram. Cautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelha, mas interiormente são lobo devorador. Porque o seu fruto conhecereis. Olha só, pelo seu fruto os conhecereis. Porventura colherá uva de espinho, ou fígado de abrolho? Estreita é a porta que conduz ao céu. Por isso que não é fácil você ser um cristão, não é fácil você vir para a igreja, não é fácil você dar um bom testemunho, não é fácil você renunciar à sua própria vontade para falar sobre Jesus. Nós não podemos perder a oportunidade. Se nós acreditamos que existe um inferno, ou você acredita que todo mundo vai para o céu? Se todo mundo vai para o céu, então por que Jesus precisou pregar o arrependimento? Por que Jesus Cristo pregou a transformação de vida? Então a palavra de Deus é mentira, porque não tem meio termo. Você é ou você não é, ou você crê ou nós cremos, ou nós não cremos. Se eu sei que existe um inferno e as pessoas estão indo para lá, e por que eu não prego a palavra de Deus em tempo, fora de tempo? Não aproveito as oportunidades de pregar para o meu funcionário, para os meus amigos, para quando eu estiver numa festa, falar de Jesus, testemunhar de Cristo Jesus? Porque a Bíblia nos fala algo muito importante, que nós temos que aproveitar o nosso tempo para falar de Deus, porque o diabo não perde tempo. Se você vê agora, irmão, tem algum lugar na face da terra, até na nossa cidade, que as pessoas estão em boate dançando, estão bebendo, estão alimentando a sua carne. É um grande investimento sobre as coisas da carne. E eu digo, quanto tempo nós estamos investindo para as coisas do Espírito? Recentemente nós tivemos o carnaval. Tupã gastou quase uns 800 mil ou mais de 800 mil para promover o carnaval, que é festa da carne, onde as pessoas iam ali, eles bebiam, eles pulavam, eles não estavam nem com Deus, roupa sensual, as mulheres seminua, alimentando as coisas da carne. São milhões que são investidos nos carnavais, no Rio de Janeiro, em São Paulo, onde há prostituição, onde corre droga, onde tem morte, onde tem sexo livre, onde tem tudo aquilo que não presta. Mas eu digo, quando é para o reino, quando é para a salvação, o poder público não investe quase nada. Aí eu pergunto, e nós? Quando nós falamos de reino, o que nós fizemos, ou o que nós estamos fazendo, naquilo que nós acreditamos? Aí eu pergunto, para que Deus te chamou? Pergunta para o seu irmão que está ao seu lado, vira por favor. E eu pergunto para você, Lorival, você sabe para que Deus te chamou? Martinha, você sabe para que Deus te chamou? Você sabe para que Deus te chamou? Se você sabe para que Deus te chamou, eu vou te explicar agora. Atos aos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Coloca no telão. Atos capítulo 1, versículo de número 8. Para que Deus me chamou? Mas o Espírito, mas recebereis poder
Então, para que Deus quer nos dar poder? Recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vocês. É para pular, é para só orar, é para profetizar, não é para isso só. Recebereis poder do Espírito Santo para ser minha testemunha, para nós testemunhar do quê? Do que nós temos vivido, gente. Você vai ser minha testemunha. Quando você estiver viajando, você vai ser testemunha. Aí eu pergunto: o que você tem testemunhado nas suas viagens? Porque nós não somos cristãos só na igreja, nós somos cristãos em todos os lugares. As pessoas vão para Cristo por aquilo que nós testemunhamos de Cristo. Ser-me-eis a minha testemunha, que é missionário. Aonde Deus nos levar, Ele nos leva, gente, como missionário. Aonde, pastor? Em Jerusalém. Jerusalém é onde você mora. Jerusalém é na sua cidade. Aproveita quando você estiver no cabeleireiro para pregar o Evangelho. Aproveita naquele seu amigo, aquele seu parente, quando você for visitá-lo. Ora a Deus: Senhor, que esse meu parente possa me dar a oportunidade para me testemunhar de Cristo para ele. Jerusalém é onde você mora. Em toda a Judéia, quando você sair, a Judéia, quando você estiver visitando, você estiver viajando, você parar num posto, alguém vai olhar para você e vai dizer assim: puxa vida, está tão difícil as coisas, eu estou doente, eu estou com um problema, essa vida não presta, a minha vida não presta. Ele está dando oportunidade para você falar de Jesus para ele. Aonde você vai, aonde você estiver, a maneira de você se vestir, a maneira de você falar, a maneira de você se comportar, você está testemunhando do seu Deus. Aquelas pessoas estão ali buscando preencher um vazio. Quantas pessoas vão sair dali e vão se matar? Eu lembro de um polícia, ele contava que um tenente dele estava perto dele, dando risada, tomando café. E de repente, esse tenente saiu de perto dele, e ele escutou um tiro, um estampido. Quando eles correram lá, ele tinha se matado. Porque as pessoas vivem de aparência. Quando estão com um copo de cerveja na mão, ela representa muito bem, ela parece que está feliz. Quando ela está num baile, quando ela está numa festa, parece que está feliz. Você olha para aquele casal nas festas, aquelas roupas de gala, um segurando na mão do outro, olhando, dizendo: oh meu amor, oh minha querida. Mas quando chega em casa, ele não é testemunha, porque tem um vazio muito grande no coração das pessoas. Eu quero dizer em nome de Jesus Cristo, por tudo que é mais sagrado, Deus precisa de você. As pessoas estão precisando do nosso, do meu, do seu testemunho. As pessoas estão precisando de Jesus, porque o mundo tem tudo o que elas não precisam e o diabo dá para elas. Porque quando Deus criou o ser humano, Ele criou com espaço aqui dentro. Porque quando Deus criou o homem, Deus fazia parte dentro do coração do homem. Aqui no coração do homem, Deus criou um espaço que só Deus preenchia. Mas quando o homem perde Deus, o diabo tem procurado preencher aquele espaço com coisas que passam. Tem dado bebida, tem dado shows, tem dado diversões. Mas quando ele acaba, quando ele volta pela realidade. O problema dele está ali, a enfermidade dele está ali, o problema dele está ali. Nós perdemos um grande atleta esse dia, essa semana, um grande jogador de futebol. Perdemos com 65 anos. Um homem que representou o nosso país em vários lugares.
Um homem que tinha riqueza, era rico, tinha dinheiro, tinha fama. Aonde ele chegasse, esse homem seria notado, seria jogado um tapete vermelho para ele. Mas você sabe qual que é o meu pensamento? Será que alguém aproveitou a oportunidade de testemunhar de Jesus para esse homem? Não menosprezando, mas a fama dele não ajudou ele em nada hoje. O dinheiro dele não ajudou em nada ele. Os amigos dele, as homenagens que estão fazendo para ele, não ajudou em nada. Mas se um homem simples chegou do lado dele e colocou a mão na cabeça dele e disse: meu amigo, eu quero apresentar alguém que vai dar tudo que o homem não pode te dar. E esse alguém se chama Jesus. Porque só Jesus pode nos ajudar no momento difícil da nossa vida. E você que está sentado aqui, você tem a solução. Eu tenho a solução. Mas será que eu tenho lutado para solucionar o problema daquelas pessoas que estão morrendo sem Cristo? O que eu estou fazendo? Eu acredito no céu, mas será que eu tenho lutado com toda a minha força para levar as pessoas para o céu? Quanto que eu tenho investido na salvação? Será que é na mesma medida que eu tenho investido no mundo? Da mesma forma que um dia alguém chorou por você, alguém orou por você, alguém pagou o preço por você, alguém te evangelizou, alguém falou de Cristo para você. Dessa mesma medida, dessa mesma forma, e eu peço, por favor, em nome de Cristo Jesus, vamos fazer alguma coisa antes que seja tarde. Amanhã pode ser muito tarde. Eu lembro do testemunho de uma menina, com 13 anos ela saía pregando o Evangelho. Durante cedo ela fazia célula com as pessoas velhinhas. À tarde ela tinha célula com os meninos da escola. E à noite ela saía a pregar nas praças. E alguém, aquele testemunho, eu vou passar esse testemunho aqui. Alguém chegou para ela e diz assim: puxa, por que você não aproveita o seu tempo? Ela diz assim: porque amanhã pode ser muito tarde. E aquela menina foi crescendo, com seus 15 anos a 16 anos, ela estava fazendo a viagem, pregando o Evangelho com a mãe dela, e veio a ter um acidente, e essa menina veio morrer. Aí essa frase ficou gravada: não deixa para falar de Jesus amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde. Você que está aqui nesta noite, não deixa para aceitar a Jesus amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde. Talvez quando você for parar para falar ou fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, não vai dar mais tempo. Talvez um dia, alguém que você ama, alguém que nós amamos, um colega, um amigo, pode morrer, e você for chamado para aquele enterro, e você olhar para aquele seu amigo, para aquele seu colega, e o Espírito Santo dizer assim: quanto tempo você passou do lado dele, e você não mostrou o caminho da salvação para ele? Você sabe que se ele não aceitou a Cristo, ele está no inferno agora. E a Bíblia diz o que? O inferno, o fogo nunca apaga, e o bicho não morre. É lugar de treva, lugar de escuridão. O nosso dever é pregar o Evangelho. Lá no livro de 1 Coríntios 9,16, Paulo fala: é o nosso dever pregar o Evangelho. Nós devemos pregar a Cristo, nós devemos pegar o perdido e trazer para a igreja. Nós devemos fazer o bem para essas pessoas, nós devemos falar de Cristo para as pessoas, e principalmente para os nossos filhos, para os nossos irmãos, para os nossos amigos, para os nossos colegas, para os nossos vizinhos, para aquelas pessoas que Deus tem colocado ao nosso lado. Não perca tempo, porque amanhã pode ser muito tarde. Para que nós somos chamados? Quem nós somos? São Mateus capítulo 5, versículo de número 13. São Mateus capítulo 5, versículo 13. São Mateus capítulo 5, versículo de número 13. Olha aqui: mas vós sois sal da terra. Você é sal.
Se o sal se tornar insípido, como que há de salgar? Para nada serve, mas para ser lançado fora e ser pisado pelo homem. Você sabe que é insípidos? É perder o sabor. Não perca o sabor, o prazer de ser crente. Não volte para trás. Deus está falando comigo, não sei se está falando com você, dizendo: se você se tornar sem sabor, se você for igual às pessoas do mundo, se nós for falar igual às pessoas do mundo, se nós agirmos segundo as pessoas do mundo, Deus está dizendo: você não serve para nada. O diabo quer nos tornar igual. A coisa mais maravilhosa que existe é alguém chegar em você e dizer assim: você é crente, né? Dizer assim: você é crente, né? Ontem aconteceu uma coisa maravilhosa. Na cidade que eu fui aqui, eu estava ali na hora do almoço. Isso traz tanto prazer para nós. Um rapaz que eu nem sei quem que é, filho do irmão da igreja, eu nem conheço. Eu estava na fila para pegar comida, e ele falou assim: você é o pastor Walter, né? Ô irmã, como é bom você ser identificado por aquilo que você é. Uma vez eu estava numa viagem e parei num posto pelo nosso tratamento com a pessoa. Foi agora, semana passada. A moça virou para nós, não foi, bem? Está aqui, ó, minha esposa. Faz muitos anos que eu não passava naquela cidade. A moça virou para nós e disse assim: vocês são crentes, né? Puxa vida, irmão, como é gostoso você ser identificado por aquilo que você é. Você é luz. A pessoa chega perto de você, é impossível você fazer assim no sal, ó, e passar na boca e eu não sentir salgado. Agora, duro é quando você não parece ser sal mais, quando você não tem sabor. A Bíblia diz: para que você serve? Para ser lançado fora e os homens vão começar a te pisar. Todo sal que torna sem sabor, ele será pisado pelos homens. Nós somos chamados, querido, para dar sabor na vida das pessoas. Por favor, querido, não seja igual a eles. Haja diferente, fala diferente. Vocês lembram quando Jesus foi crucificado? Estava para ser crucificado, Jesus foi preso. Pedro estava longe, e Pedro aquentava numa fogueira junto ao soldado. Aí eles começaram a conversar, e Pedro começou a falar. E eles viraram para Pedro e diz assim: você é discípulo dele, não é? Pedro diz: não sou não. Eles dizem: você é. Você age igual a ele, você anda igual a ele, você veste igual a ele, você fala igual a ele. Fala igual a Jesus, vista igual a Cristo, ande igual a Cristo, testemunhe do reino do céu, porque vocês não são daqui. Não queira parecer com eles, irmão. Faça diferente. Fala de Jesus. Quando a pessoa fala assim: eu estou com um problema. Vocês, irmão, você diz assim: eu posso orar por você? Ah, mas eu não sou pastor. Quem disse que para orar para os outros precisa ser pastor? Você fala: eu queria falar uma palavra para você, minha filha. Eu conheço alguém chamado Jesus Cristo, que não está olhando para aquilo que você é. Certa feita eu estava num lugar com 3 irmãos, e uma pessoa sentando perto de mim, ele dizia assim: eu fui expulso de um determinado lugar porque inventaram que eu era homossexual. Olha só, inventaram que eu era homossexual. Eu fui expulso daquele lugar, e eu chamei ele bem pertinho de mim, assim, olhei no olho dele e diz assim: a nossa igreja ama os homossexuais, a nossa igreja ama as lésbicas, a nossa igreja ama o assassino, o ladrão arrependido, mas o que Jesus não suporta é mentiroso.
Porque a Bíblia diz: se confessar o vosso pecado, Ele é fiel e justo para vos perdoar. Nós não temos nada, nós só temos amor a dar a esse tipo de pessoa, só amor. Nossa igreja ama o bêbado, ama a prostituta, ama os homens sexual, mas o que a nossa igreja não suporta é pessoa que não fala a verdade. E ele diz: olha, pastor, eu sou homossexual. Eu diz: então eu vou te ajudar. Então eu vou te ajudar. Porque Jesus não nos mandou para condenar ninguém. É fácil condenar as pessoas, o difícil é levar eles para a salvação. A nossa igreja ama todo mundo que queira se arrepender do pecado e queira entregar sua vida para Jesus. Pode entrar um homossexual aqui, nos respeitar e sentar em qualquer lugar, usar qualquer departamento da nossa igreja. Pode entrar uma lésbica, pode entrar um ladrão, pode entrar uma prostituta, pode entrar um bêbado, será tratado, amado igual um de nós, porque eles foram criados por Deus e Deus os ama, da mesma forma que ama cada um de nós. Mas o que Deus não se suporta é uma pessoa que mente, porque a Bíblia diz: todos mentirosos, todos roubadores, todo aquele que pratica e apoia a mentira e o engano, dele será reservado o inferno. Mas aquele que é arrependido, não importa o tamanho do vosso pecado, Deus ama um coração aquebrantado. Prega isso, irmão. Se você encontrar um homossexual, fala: Jesus te ama, querido, e eu também. Se você encontrar uma prostituta, diga: Jesus te ama, eu também te amo. Porque Jesus diz que o amor, ele cobre a multidão de pecado. Mas o que nós não suportamos são pessoas que não falam a verdade. A Bíblia diz: se dissermos que não pecamos, 1 João capítulo 1 versículo 8, se dissermos que não pecamos, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel, Ele é fiel e justo para vos perdoar de toda iniquidade. Irmão, eu digo, 1 João capítulo 2 versículo 1, eu digo, filhinhos, que não pequeis, mas se um dia vós viés a pecar, lembre-te que existe um advogado. Ele é a propiação, Ele derramou o seu sangue, não por todos, não por um só, mas sim por todos nós. E quando você chega diante do advogado, você tem que falar a verdade, você tem que se render, você tem que confessar. Por isso nessa noite Deus está chamando a cada um de vocês. Levanta enquanto tempo, acorda pois igreja, para que possa falar um pouquinho de alguém. Vamos orar hoje antes de eu sair daqui. Deus prepara situações, prepara alguém nessa semana, Lorival, para mim poder falar de Jesus, para mim poder testemunhar de Cristo Jesus. Ainda que você acha que você é tão pequeno, ainda que você acha que você é tão insignificante, Deus quer te usar. Você é instrumento de Deus. Não diga que você é criança, não diga que você não sabe falar, porque abre a boca e eu colocarei a palavra e a obra será feita. Não é por você, irmão. Quando nós fazemos o que Deus nos mandou fazer, Deus faz aquilo que Ele precisa fazer. É amor, irmão. Não condena ninguém. Nós não somos juiz, nós não somos promotor. Nós somos a voz que clama no deserto para pregar o evangelho a toda criatura em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus Cristo? É
isso, querido. É isso que Deus quer falar com vocês hoje. Ore a Deus para que essa semana Deus possa colocar alguém na tua frente, para que você possa ser testemunha de Jesus. Não perca aquele sabor que você tem, ô irmão. Você é sal. Ele diz: nós somos sal da terra e nós somos luz do mundo. As pessoas precisam, estão em escuridão. Você é sal. Não perca o sabor, não perca a doçura, a embriaguez, não perca a paixão por estar com Cristo, a paixão por falar de Jesus, a paixão de vir na igreja, a paixão de orar, a paixão de cantar, a paixão de tocar, a paixão de celebrar a Cristo Jesus. Não deixa o diabo roubar isso de você, irmão, porque senão você não serve para nada, só para ser pisado pelos homens. Porque o diabo quer tirar o seu sabor para te pisar lá fora, porque ele sabe que a única pessoa que nos livra da mão dele é Jesus Cristo. Ele sabe que o dia que você perder o sabor, ele vai pisar em você. Quantas pessoas não estão sendo pisadas pelo diabo? Quantas pessoas não estavam dentro dessa igreja orando, buscando a presença de Deus, hoje está no mundo lá fora, bebendo, fumando, se prostituindo, caindo e sendo pirulito de cachorro. Uma vez eu estava indo para um seminário em Belo Horizonte, Labareda de Fogo. No meio do caminho tinha uma mina e nós paramos com o carro para tomar uma água, e ali estava um homem com um saco. Porque quando nós abandonamos a fé, propósito, o diabo quer nos colocar peso sobre as nossas costas. E nós damos uma bolacha para aquele homem, uma comida, e perguntamos. Ele disse: para onde vocês estão indo? Vocês são pastores? Que ele viu a Bíblia, nós dissemos: somos. Vocês são crentes? Nós somos cristãos. Ele disse: eu era um pastor. O outro: eu era um ministro de louvor. Mas eu perdi o sabor, eu perdi a vontade que eu tinha de Deus. E ali eu só fui descendo, e hoje, olha a vida que o diabo reservou para mim. É por isso que o diabo não quer que você faça aquilo que você foi chamado. Você tem um chamado, irmão. Fala para o seu irmão do seu lado: você tem um chamado. Você tem um chamado, Roberto. Por isso que surge luta, por isso que surge problema, para você abandonar o chamado. E você sabe quem são os maiores causadores de problema? O próprio ser humano. O próprio ser humano cria problema, e você olha para o ser humano e desiste. Para me encerrar, quando Jesus estava para ser tomado, olha aqui, homem de Deus, quando Jesus estava para subir para o céu, ele chama Pedro. Pedro sou eu, Pedro é você. E ele faz uma pergunta, e eu quero fazer essa pergunta para cada um de nós, inclusive para mim. Ele diz: Pedro, tu me amas mais do que esses? Fala para o seu irmão ao seu lado: Pedro. Fala: Pedro, você ama Jesus mais do que esses? Fala: apacenta minhas ovelhas. Ele pergunta de novo, pergunte, enche as paciências, é isso, né? Mas Jesus gosta de ser repetitivo. Pedro, fala: Pedro, tu me amas mais do que esses? Continua apacentando as minhas ovelhas. Aí Jesus enche as paciências de novo. Pedro, vai lá, Pedro. Já está enchendo as paciências, né, irmão? Pedro também achou isso. Ele diz: poxa, Senhor, já falei que eu te amo. Ele diz assim: continua apacentando as minhas ovelhas. O que você entendeu? Para você continuar na igreja, para você continuar sendo pastor, líder, aquele que sobe aqui e canta, aquele que toca, aquele que prega, aquele que está na escola bíblica dando aula, ouvindo a escola bíblica, você tem que amar Cristo.
você tem que amar o sacrifício dele. Só esses permanecem. É o amor, irmão. Só o amor faz duas pessoas viver para sempre junto. Quando você para de amar aquilo que Jesus ama sobre todas as coisas, você começa a afastar. É igual um casal. A única coisa que faz um casamento dar certo é o amor. Porque se o cara casar com a moça por causa da beleza dela, olha a foto daquela velhinha quando ela era nova, ela era uma miss, vai aparecer as rugas, as varizes, os cabelos brancos, vai aparecer tudo isso. Mas aquele que ama o que a pessoa é, nunca vai abandonar a ela. Nós temos que amar a igreja em Cristo, a Jesus, irmão, porque nunca você vai ficar na igreja se você não amar a Jesus mais do que esses. Fica de pé. Você tem um chamado. Põe a mão na direção do teu coração e pede para Cristo colocar alguém na sua frente, para que você possa pregar o Evangelho para ele, para que você possa falar de Jesus para ele. Senhor Jesus Cristo, eu lhe peço, Senhor, que o Senhor coloque esta semana alguém na minha frente, para que eu possa pregar o teu Evangelho, para que eu possa falar do teu reino. Senhor Jesus, coloca sabor cada dia mais em nossa vida, para que nós possamos continuar sendo sal da terra e continuar sendo luz do mundo. Nós não queremos nos tornar sem sabor. Senhor Jesus, desperta o poder do Espírito Santo dentro de nós, para que nós possamos continuar sendo a tua testemunha. Senhor Jesus, derrame a tua graça sobre esta igreja, que graça sobre graça possa estar e vir sobre nós, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.